E aí, pessoal? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja fazendo a sua parte no isolamento social para prevenir que o sistema de saúde entre em colapso, para a gente retardar a disseminação do vírus ao máximo para que as pessoas possam ter tempo de ser tratadas, né? O papo que eu quero levar não é isso. Todo mundo já está falando disso, a televisão está falando, os médicos, os cientistas, pelo menos os sérios, né, e os honestos, que não têm algum interesse partidário, político ou econômico nisso, né? Mas todo mundo está falando isso já. O que eu quero dizer é que hoje, 28 de março de 2020, sábado, eu estou gravando esse vídeo e quarta ou quinta-feira dessa semana, o presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, o nome que a gente não pode esquecer para não cometer o erro de colocar ele ou pessoas como ele de novo no lugar mais alto, né, do poder do Estado no Brasil aqui. Então, quarta ou quinta-feira, este senhor, presidente da nossa República, foi em cadeia nacional relativizar tanto a gravidade da doença quanto sustentar que ele está preocupado com a economia, que se a gente mantiver o isolamento social, a economia vai colapsar, os pequenos empresários vão quebrar, as pessoas vão perder o emprego, os autônomos vão morrer de fome, e assim ele conseguiu instalar o pânico nas pessoas. Fazendo coro a ele, alguns grandes empresários dizendo estar preocupados com os pequenos, os outros nem se preocuparam em falar isso, né? Se preocuparam só em falar em números, em estatística, naquela fria estatística, né? Que faz umas linhas aqui, umas linhas retas, curvas, uns gráficos abaulados ali, né? Na economia, perdendo até o senso de humanidade, né? Mas essas pessoas, então, fazendo coro à ideia do presidente, vieram falar que a economia está em risco e, de repente, causou um certo pânico nas pessoas, já aterrorizadas com o que elas estão vendo na televisão. Então, chamou de gripezinha, resfriadozinho num tom jocoso e disse que se a gente mantiver o isolamento, que é a medida recomendada para prevenir que a saúde, privada ou pública que seja, que elas quebrem, que elas entrem em colapso, né? E que o médico tenha que decidir quem tem leito, quem não tem, quem tem respirador, quem não tem, quem fica no hospital, quem vai para casa, quem vai morrer em casa, quem vai tentar ter o tratamento no hospital, enfim, para que os médicos tenham que decidir encurtar o tempo de internação de alguém, eventualmente diminuir a chance de recuperação daquela pessoa, porque chegou uma leva de outras pessoas. É isso que essas pessoas, tanto o presidente da República quanto as pessoas que patrocinam e que colocaram esse senhor na cadeira de presidente da República, estão defendendo. E aí eles aterrorizaram a parcela mais vulnerável da sociedade, que é aquele que realmente precisa do dia a dia, né? Aquele que não tem uma reserva, ou que não se preocupou em fazer a reserva, né, sem tirar a responsabilidade dessas próprias pessoas, mas aquele que realmente não teve condição de fazer a reserva, até pela estrutura da sociedade. Então, o que esses senhores estão tentando fazer é proteger a economia do jeito que a gente conhecia de dezembro de 2019 para trás. Como se a gente não estivesse vivendo uma pandemia de nível mundial, que a gente nunca experimentou na história da humanidade. Mundial, não tem para onde correr. Está todo mundo batalhando a sua batalha. E nós do Brasil tivemos a sorte, e ainda temos a oportunidade, porque nós demoramos um pouco mais a receber, né, as pessoas infectadas que vieram de outros lugares. Agora, nós tivemos a sorte ou a oportunidade de enxergar aquelas pessoas que não fizeram isolamento social, aqueles estados que não recomendaram e exigiram isso dos seus cidadãos, eles estão penando, eles estão sofrendo com centenas de mortes por dia e milhares de mortes por semana. Naturalmente, só fazer a conta. A Itália, na quinta-feira ou sexta-feira, quase 1000 mortos, 960 e poucos, um dia. Então, a ideia dessas pessoas é que a economia, como a gente conhece, de 2019 para trás, ela seja salva, vamos dizer assim, fazendo uma conta meio perversa do valor da vida humana, né, frente à economia do jeito que ela é. E pode ver, onde tem alguém calculando o valor da vida humana, tem alguém da escola de Chicago, né? Pode ver. E então a história é que, enfim, Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, e alguns empresários, alguns intelectualoides, alguns asseclas, e algumas pessoas que têm algum interesse econômico no retorno dessa economia, começaram a defender então que se voltasse à normalidade, que se ignorasse as medidas de isolamento que foram propostas pelos gestores locais, pelos prefeitos, por alguns governadores, né?
Então a história que eu trago para vocês é que eu testemunho que isso está acontecendo. Antes desse pronunciamento infeliz e, se não for criminoso, é praticamente, né, criminoso, e extremamente antiético. Antes disso, a minha cidade, eu moro em Belo Horizonte, a avenida que eu moro aqui, ela estava praticamente deserta, né, porque as pessoas estavam cumprindo as medidas de isolamento social recomendadas pelo prefeito aqui da cidade, Alexandre Calil, que, né, de maneira preventiva, sustou o funcionamento de vários comércios e tal, e o alvará de funcionamento, né, para que esses comércios que eram tidos como não essenciais para o momento, deixassem de funcionar e só ficassem funcionando os essenciais. Depois que o presidente veio a público anunciar essa ideia relativista, que não é bem assim, que a economia vai matar mais gente, vai ter gente que vai suicidar, depressão, não sei o que e tal, depois desse pronunciamento eu comecei a perceber, primeiro, o governador do meu estado, Romeu Zema, que é outro nome que não pode ser esquecido, começou a discutir, pensar em afrouxar essas medidas e tal, mas eu comecei a ver as pessoas comuns retomando os hábitos da vida. Não como era antes, mas eu comecei a ver um trânsito de pessoas e de veículos muito maior, mas diria milhares de vezes maior do que tinha antes. Você via 1, 2, 3 carros passando, agora você vê por minuto 50, sei lá, eu não parei de fazer a conta, mas é a percepção que eu tenho. Eu estou percebendo que aqui é um movimento normal para o dia de sábado. E a história que eu quero contar não é essa, isso aqui é o prelúdio da história, beleza? Por que isso que eu estou falando? Igual eu já devo ter dito aqui, a televisão já falou, os cientistas e os médicos sérios já falaram e tal. É que com essa defesa de uma economia moribunda, exclusivista, né, excludente, poluente, extrativa, predatória, enfim, para defender essa economia, fizeram-se o cálculo das pessoas que vão morrer. Ah, não, tanta gente vai morrer mesmo, tantos por cento das pessoas vão morrer. E essas pessoas, então, inclusive as mais vulneráveis, elas estão preocupadas consigo próprias, né? Se elas vão ter o que comer, se elas vão ter salário, se elas vão ter emprego, se elas vão ter estabilidade, se elas vão perder o patrimônio, se elas vão, enfim, os empresários, se eles vão perder a empresa, se eles vão perder o lucro, se eles vão ficar no vermelho, se um pedaço do patrimônio, enfim, que eles acumularam ao longo dos anos vai ser encolhido, diminuído e tal. E vai, sim, vai. Só que essas pessoas, elas estão pensando nelas próprias. E aí tudo isso é o presságio, é o prelúdio, na verdade, não é presságio. É o prelúdio para eu explicar a etimologia da palavra idiota. E não tem sacanagem não, etimologia, o estudo lá do conceito original, da origem das palavras. Qual que é a ideia, qual que é o conceito primitivo, original da palavra idiota? Vem da Grécia Antiga, né? Como eram chamadas as pessoas que se preocupavam com si próprio, com as suas questões privadas apenas, e se alienavam, não se importavam com as questões coletivas, sociais e tal. Eram os idiotes. Idiote. Eram as pessoas... na verdade, essa palavra parece que vem até do írios, que é o privado, né? Então essas pessoas que não se preocupavam com o bem comum, em discutir as questões da cidade, eram os idiotas, né? Em contrapartida, existiam o outro lado, o oposto dessas pessoas, que eram aqueles que se preocupavam em discutir os problemas sociais, as questões da cidade, da polis, que eram os políticos, né? Por favor, não confundir com os políticos, os detentores de mandato, de cargos eletivos e tal. Poderiam ser os políticos nesses cargos, né? Por isso que a gente chama esses caras de políticos, porque eles estão lá para lidar com as questões da polis, da cidade, do estado e da nação. E aí, os políticos, então, chamavam esses caras de idiotas, porque eles não se preocupavam com a coisa comum, se preocupavam só com si próprio, com a sua própria família, com a sua família mais próxima, né? E daí que o conceito que a gente tem hoje de idiota, um conceito mais popular, mais chulo, é algo de baixo intelecto, quem faz besteiras, é alguém estúpido, né? Dado a atos estúpidos. E aí, eu diria que talvez essa pecha, este contexto também, esse adjetivo ruim, também era atribuído a essas pessoas lá no passado, né? na Grécia Antiga, porque os políticos achavam que não era virtuoso esse tipo de
proceder, este modo de vida egoísta, individualista, né? Então, eu queria contar essa história. Foi importante fazer um prolegômeno talvez até mais longo do que isso, porque a gente pode concluir sinceramente, e eu falo isso sem ter medo de injuriar ninguém, né? Que essas pessoas que estão defendendo as questões próprias, as questões do seu próprio interesse, né? Aqueles que querem colocar sua mulher, seus filhos, sua ex-mulher, seu amigo, seu parente lá no cargo público quando foi eleito, né? Nomear um filho embaixador e tal, e que estão preocupados com os efeitos da economia somente olhando para si, eles são os idiotas. Eles estão preocupados somente com a sua questão privada, o seu círculo mais fechado. Talvez por isso que essas pessoas do governo atual defendem tanto a família, né? Ao invés de buscar um equilíbrio entre o indivíduo, o grupamento social mais íntimo e fechado e pequeno que é a família, e a sociedade toda, as pessoas elegeram um privilégio, elegeram um lado para privilegiar. E sempre que podem, privilegiam a própria família. Mas a questão é que essas pessoas, incluindo o chefe do Poder Executivo Federal, Jair Messias Bolsonaro, né? E mais uma vez, eu falo isso sem o receio de injuriar ninguém, ele é um idiota. Eu não gosto de falar de pessoas, eu gosto de falar dos atos e dos fatos que se possa atribuir a essas pessoas. Mas no fim das contas, a gente está num momento tal que a única vantagem, entre todas as aspas, que não tem vantagem nenhuma, mas a única vantagem dessa doença é revelar quem é quem e a quem ou a qual interesse essas pessoas servem. Então, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, se preocupa apenas consigo próprio. As pessoas que estão querendo voltar, abrir o comércio para continuar vendendo, né? Para não ter que pagar o salário do empregado que está em casa, no teletrabalho. Então, às vezes, o teletrabalho nem é possível, mas ele não está conseguindo funcionar. Esses caras são idiotas. O sócio de uma cadeia de empresas alimentares, de gênero alimentício, que eu não vou falar o nome, que é Girafas, ou Madeiro também, né? Também o tal do Justus, não vou falar o nome desses caras não, nem a qualificação para vocês não procurarem, que é o Justus, o cara do Madeiro e um cara do Girafas, que até já foi ejetado. Esses caras vieram a público defender que não, a economia vai morrer, as pessoas vão perder emprego, pequeno empresário, vai morrer 5 a 7 mil que já iam morrer mesmo, então deixa eu morrer logo e tal. Esses caras são idiotas. As pessoas que foram correndo para as ruas, ignorando o aviso das pessoas que sabem do que elas estão falando para preservar o sistema de saúde, e depois essas mesmas pessoas vão lá lotar o sistema de saúde tudo de uma vez, são idiotas, estão preocupados consigo próprio, mesmo que pelo desespero, não importa. Essas pessoas não estão preocupadas com o todo. Elas não podem ser classificadas como políticas. Então, essa história que eu queria contar para vocês. Idiota não é somente aquele que que comete atos estúpidos, né? Comete atos idiotas. Já está tão arraigado na gente que idiota já virou sinônimo de pessoa estúpida, de pessoa desprovida de um senso, de um nível razoável de capacidade intelectual. Mas a idiota é essa pessoa que pensa só no privado. Mas eu não posso deixar de atribuir essa mesma pecha das pessoas que só pensam no privado, no momento desse, de certa forma, de estarem cometendo atos estúpidos, de ser uma estupidez, porque elas estão cavando a própria cova. A pretexto de defender aquela economia que não as inclui, tirando os caras que estão sugando, né, se beneficiando dessa exclusão, dessa depredação da natureza, tirando essas pessoas, as pessoas estão defendendo esse modelo, estão defendendo algo contra si próprias, que elas vão perder emprego, elas vão ter dificuldade financeira, mas elas estão defendendo talvez aqueles que elas almejem ser igual, né? Então é isso que eu queria comentar com vocês, compartilhar com vocês, que idiota são aqueles que pensam em si próprio, e hoje no topo do Poder Executivo Federal nós temos um idiota. Valeu? Se cuidem, queridos. Façam isolamento social, não sejam idiotas. Um abraço, até já.